Oi, gente, nós estamos aqui na Católica e estamos indo para a agência Fermento, que é uma agência publicitária daqui de Brasília. E nós vamos acompanhar como é a rotina de um publicitário, que é o tema do nosso seminário. Como você começou? Porque você se formou e como você decidiu que você queria abrir uma agência? Como surgiu o Fermento? Tá. Bom, a história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. Eu não sou publicitário, eu sou biólogo. Eu me formei em biologia na UNB e depois eu fiz mestrado em ecologia também na UNB. Quando eu estava no mestrado, eu consegui um emprego no Ministério do Meio Ambiente. E lá no Ministério do Meio Ambiente eu era estagiário e fazia de tudo, como todo bom estagiário. E comecei a trabalhar com publicações. Na época eu estava começando a internet, era 95, a internet estava engatinhando. Eu sei que vocês acham que a internet já nasceu do tamanho que é, mas ela era ainda pequenininha. E eu comecei a fazer páginas para a internet lá no Ministério do Meio Ambiente, artesanalmente, como era na época que a gente trabalhava. E comecei a gostar de fazer comunicação, fazer internet, fazer publicações. Na época era CD-ROM, nem se vocês já viram isso, né? Tinha CD que se abria e via as coisas no computador e tal. E quando deu 98, eu resolvi, o ministro mudou, meu chefe do ministério mudou o programa que a gente trabalhava e eu resolvi sair e abrir a minha empresa. Eu tinha 23 anos na época e foi a minha primeira empresa, não era Fermento ainda, chamava Mens, na época nem existia o termo agência digital. Era uma empresa que fazia CD-ROM, fazia página, fazia publicação, fazia um pouquinho de tudo. Ficava ali no meio entre as empresas de TI e as empresas de publicidade, as agências de publicidade. E a gente ficava prestando serviço para todo mundo. Eu queria saber agora quais são os maiores projetos que você tem na empresa com os funcionários. Não é projeto para fora, para cliente, é projeto que você tem interno. Bom, a Fermento, a gente tem a seguinte análise de uma agência moderna. Você tem duas entregas. Um é o trabalho, resultado da criação e do seu esforço diário que o consumidor final vai ver. É uma ação, uma ativação de marca, uma campanha, um website, uma peça publicitária. E normalmente isso é avaliado, foi bom, funcionou, ganhou prêmio, não ganhou prêmio, foi visto pelo público, o público gostou ou não. Esse resultado do trabalho criativo, ele é tangível e muito perceptível. Só que uma agência tem duas partes. A parte do como chegar nesse trabalho, o dia a dia de relacionamento com o cliente, que faz com que você tenha esse resultado criativo excepcional, com um projeto e uma gestão de projeto interessante e adequada às necessidades do cliente. O processo de se chegar a uma campanha é muito importante. Então, o que a gente tem que fazer o tempo inteiro? Treinamento. Né? Existe um treinamento com marca, com tudo? Não, mas existe um treinamento e um acompanhamento diário dos nossos colaboradores para saber se eles estão entendendo quais são os processos Fermento, como a Fermento trabalha e como ela precisa trabalhar para ter essa qualidade de atendimento diferenciada no mercado. Certo? E isso começa com o Caça Fermento, que é talvez o nosso projeto que vocês conheçam, que tem essa percepção, que é o processo seletivo dos estagiários, começa na internet, depois vem para cá, e é o que a gente brinca, quando vocês conseguem, quando os caças Fermento são escolhidos e chegam aqui, eles estão começando o processo de virar Fermento. Eles não viram Fermento quando eles são escolhidos, eles viram Fermento quando eles são contratados, certo? E aí eles vão entendendo quais são os processos que a Fermento
tem, qual é a nossa forma de trabalhar, qual é a nossa cultura, que isso é o que varia entre as agências. Cada agência vai ter a entrega muito semelhante, mas o jeito de funcionar, a forma de trabalhar é muito diferente. E tem que ser assim. E em relação à sua vida pessoal, é muito difícil você conciliar o seu tempo de trabalho com os seus hobbies, com a sua família? Assim, toda profissão que não tem horário exige uma organização e uma flexibilidade na sua vida pessoal um pouco maior. A agência não é diferente. Mas também não é para ser o que todo mundo acha que uma agência é só virar à noite, é acabar com a minha vida pessoal. Não tem. Eu tenho 2 filhos, sou casado, tenho um filho de 8 anos, tenho um de 6 e um de 8. Faço as minhas coisas, consigo me organizar para sair no horário que eu preciso. No dia que eu tenho que ficar, eu fico. Tenho essa negociação clara, que faz parte da minha profissão. Ter essa necessidade, tenho essa negociação com a minha família, tenho essa negociação com a minha esposa, com meus filhos. Eles sabem que tem dia que eles até brincam, pai, até amanhã. Então eles já sabem que só vão encontrar. Mas isso é, na minha percepção, parte da profissão. Você tem que escolher e tem que saber. É como um médico, a minha vizinha de porta lá em casa, ela é anestesista. Eu te garanto que ela sofre um pouco mais do que a gente. A agência tem essas questões de... Os horários eles são flexíveis, mas se você não souber gerenciar muito bem a tua agenda, você não tem horário para comer, você não tem horário para dormir. Até porque o planejamento ele acontece, você acredita que está tudo certo até a hora que você começa o evento. Você faz o planejamento todo, mas quando você põe a roda para girar, você percebe que tem que resolver isso. Então acaba que você vira à noite, não por incompetência, mas muito pelo contrário, porque você quer que no dia seguinte esteja tudo certo. Então eu tento sim buscar uma regularidade de hora de entrar, hora de sair, mas a nossa profissão não nos permite isso. Até porque muitas vezes as demandas elas chegam para você com urgência. E gestão de urgência tem 2 formas de fazer. Ou você vai virar à noite fazendo, ou você tem que tentar prevê-la com muita antecedência e já começar a startar esse processo antes. Então, a vida do publicitário, cara, de coração, ela não é tão simples assim, você não consegue ser tão regrado. É possível? Mas você precisa estar muito bem alinhado com a tua equipe de maneira geral. Seu nível de estresse no final do dia, assim, é muito... Cara, eu nunca passei por tantos altos e baixos quanto dentro de uma agência. O nível de estresse, ele tem meses que ele vai lá no alto, tem meses que você sai da agência 2, 3 da manhã, vira à noite. Tem meses que você já não tem demandas 5 da tarde. Então, varia muito. Mas o nível de estresse ele é muito frequente. Então, esse é um dos papéis, inclusive, que eu digo para a minha equipe hoje, né, como responsável, como diretor de atendimento da agência, a gente precisa conseguir controlar o estresse. E não só o nosso estresse. Como atendimento, você precisa controlar as relações entre as áreas da empresa, porque você é o cara que vai controlar esse processo. O cliente pediu? Quanto é que tem que entregar? Já solicitou? Quem é que vai fazer? Já pediu? Já aprovou? Então, essas relações, por elas serem muito ágeis, elas tendem a ficar muito ásperas, porque você tem um nível de contato muito grande, um atrito é muito alto. Até porque a gente está lidando muitas vezes com ideias, né? E às vezes eu acredito que minha ideia seja melhor do que a sua. E quando a gente começa a colocar isso na mesa, se você não tiver critério técnico para poder aprovar isso, acaba indo para o nível mais, de fato, nível mais etéreo do negócio. Não, eu mando mais ou mando menos, não, vamos seguir por aqui, vamos seguir por ali. Então, uma das funções é isso, é a gente conseguir gerenciar esse estresse da agência, que acaba sobrecarregando. No final das contas, você tem você precisa encontrar uma atividade para te desestressar, para poder diminuir um pouco essa pilha que você carrega durante todo o dia. No meu caso, é andar de moto. Você acha que a rixa entre publicitário e jornalista ela existe mesmo? Cara,
ela existe, mas de uma forma muito ignorante. Né? Nessa evolução da comunicação que a gente tem passado nos últimos períodos, cada vez mais o papel do jornalista ele precisa estar junto com o publicitário. Porque a publicidade convencional ela perdeu a credibilidade. E o jornalismo tem muito disso. E não só por isso, cara, a gente faz metade do curso exatamente igual. É uma ignorância, na verdade, tratar como coisas distintas. São a mesma coisa. O papel do jornalista é divulgar aquilo que é de interesse social, né, de interesse público. E do publicitário também. Você só consegue vender se o seu produto for bom para o público. Acontece que um tende a ter um viés um pouco mais comercial, mas se o jornalista também não tiver boas matérias, ele não vende. Se ele não vende, ele não vai ser contratado. Então, no final das contas, cara, a gente trabalha numa mesma área chamada comunicação. Como você foi parar na publicidade? Eu me formei em administração pensando em assumir a empresa da minha família. Só que aí eu virei produtor porque meu pai também é produtor, foi produtor. A empresa da gente é uma empresa de estrutura para eventos, som, luz, palco, gerador. E aí desde a época da escola eu e os amigos, a gente já tomava frente na organização dos churrascos e de festas do colégio e tal. Foi aí que eu comecei a me interessar pela produção. E quando me formei, fiquei um tempo exercendo a parte administrativa lá no escritório, na empresa, tudo, e de repente surgiu uma oportunidade de trabalhar num projeto cultural que a gente rodava o país inteiro fazendo 40 semanas culturais. E o encerramento era com um show tal, um show de uma banda nacional de grande porte. E como eu já vinha dessa parte de estruturas, de equipamentos e tudo, aí eu assumi essa parte da produção desses shows. E aí não parei mais. E aí eu entrei de verdade no mundo da produção. Teoricamente, assim, fatalmente uma coisa está ligada à outra. Eu ia trabalhar numa empresa que trabalha com isso também, que faz esse tipo de coisa, eu não ia estar ali full time produtor, mas vez ou outra. E quando foi que você decidiu que, igual, você fez a produção de shows, ok, mas quando você decidiu que você ia entrar numa agência? Na realidade, esse projeto cultural ele já estava inserido dentro de uma agência, que era uma outra agência que eu trabalhava, só que eram braços diferentes. Ele era gerido pela agência, só que a gente não ficava ali exercendo o cotidiano da agência, porque esse projeto, como a gente viajava muito, então tomava muito nosso tempo, a gente não conseguia trabalhar com pegar outros jobs, outras coisas. Então era exclusivamente para o projeto, mas esse projeto já estava dentro de uma agência, Agora eu vou sair um pouco desse assunto e vou te perguntar se o trajeto que você faz de casa até aqui é muito longe, você pega congestionamento. Cara, eu moro em Águas Claras, a maioria das vezes eu venho de carro. Eu pego sim um pouco de trânsito, tanto para vir como para voltar para casa. Assim, às vezes eu venho de metrô, porque a estação aqui do lado, eu moro perto da estação também, mas não sempre. Você já perdeu algum evento da família por causa do trabalho? Vários. Muitos. De aniversário, essas coisas, às vezes Sim. tem muito job, né? Eu só não perco aniversário de mãe e de pai porque é em janeiro, os dois. Então, geralmente, janeiro é um mês meio morto, então a gente não viaja muito a trabalho. Mas fora isso, aniversário de irmão, festas e Dia das Mães, Dia dos Pais, já perdi tudo. Como que tá o mercado de trabalho com a publicidade atualmente? Cara, a gente vive um momento complicado, né? Eu acho que as portas não estão, nesse exato momento, escancaradas. Mas eu acho que sim, principalmente aqui em Brasília, eu acho que o mercado ele existe, mas ele está muito exigente, ele está selecionando bem. Pelo momento de crise, eu acho que isso
tipo, a empresa vai contratar, então ela quer, se tem para gastar dinheiro num momento como esse, eu quero o melhor. Entendeu? Eu penso que seja dessa maneira. Eu não acho que o mercado esteja dos melhores, mas eu não acho que está fechado. Uhum. Você se importa de falar qual é a média salarial de uma pessoa que está trabalhando na produção? Em agência? Em Porque agência. assim, tem coisas diferentes, né? Tem um produtor de show, tem um produtor de agência, tem gente que só faz corporativos. Eu acho que a média, sei lá, uns 4 mil reais Uns 4 mil pra agência, né? pra agência. Você é de redação. Como que você decidiu que você ia entrar pra essa área? Na verdade, eu fiz publicidade já pensando que eu queria redação, sempre gostei. Uhum. Só que no começo é muito difícil você encontrar oportunidade, sendo que você não tem portfólio, não tem nada e você quer trabalhar. E aí eu comecei como atendimento, na verdade. Eu trabalhei como atendimento durante um ano. Uhum. Eu sempre gostei de escrever e sempre fui muito criativa e sempre gostei de mexer com publicidade, com vídeo, com foto, com tudo. Por muito tempo eu achava que todo mundo sabia escrever, que era uma coisa básica, porque você aprende na escola, né? Tipo, você tem que fazer um... E depois de um tempo eu fazia um texto qualquer, X, assim, no meu fotolog na época. E aí eu via que, tipo, as pessoas não sabiam escrever. E eu falava, cara, mas escreve aí pra mim, como é que a pessoa ficava, tipo, travada. E eu falei, cara, eu tenho um dom, sei lá, eu sei escrever. Que demais. Então é isso, tipo, a gente acha que todo mundo sabe escrever, mas na verdade é tão difícil quanto desenhar ou... Então, aquele estereótipo de publicitário que tem a vida badalada, você se encaixa nele? Todo mundo acha que eu sou a pessoa mais louca do universo. Eu, tipo, não saio, eu fico em casa, tipo, eu raramente bebo, Você tem oportunidade de ir pra muito campo por causa da publicidade? Tenho, mas eu não vou. Eu só vou se é, tipo, necessário, se é parte do meu job, ou se é da empresa, assim, mais coisas... Eu gosto, por exemplo, de quando eu viajo e tá acontecendo algum evento e eu acho que pode me trazer alguma ideia pra um evento que eu faço aqui. Uhum. Aí, ok, isso eu acho massa. Mas, por vontade própria, assim, tipo, eu quero muito ir nessa balada ou... Não. Não vai não, né? Não. E quando foi que você percebeu que, eu quero publicidade, quero publicidade e quero trabalhar numa agência? Eu usava muita droga, mentira. Gente, vai ser ótimo isso. Cara, eu queria medicina, na verdade. Meu pai é médico. Uhum. E eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é uma cidade pequena, né, comparado. E lá a publicidade não é uma... Tipo, se você falasse que você queria... Todos os meus amigos que fizeram publicidade lá, hoje em dia são, sei lá... Não sei o que eles fazem da vida, mas não são publicidades. Mexe com outra coisa, né? Tipo administração de empresa, alguma coisa assim, sabe? Foram pra outros caminhos. Aí eu queria medicina, aí eu percebi que não tinha nada a ver comigo. E eu comecei a ver o que eu gostava de fazer. Eu gostava de viajar, de conhecer coisas, eu gostava de escrever, eu gostava de editar vídeo e colocar no YouTube, eu gostava de falar, eu gostava de... Sei lá, eu fui pegando tudo que me interessava e falei, cara, acho que eu quero ser publicitária. E aí quando você pensou assim, caraca, quero entrar na agência, quero entrar em uma agência? Já no começo da faculdade. E pra mim, tipo, eu queria entrar em agência e não importa, tanto que eu comecei como atendimento, mas sabendo que eu queria redação, né? Uhum. Eu queria muito trabalhar e ver como as coisas funcionavam. Inclusive, não sei se vocês já estão em agência. Ninguém? Eu. Então, uma coisa que eu sempre falo é que é muito importante você entrar na agência e não só se interessar pela sua área, mas ver como tudo funciona, sabe? Ver o que a galera de produção faz, ou ver como é fazer uma planilha, ou entender de impressão, que eu sinceramente não entendo muito de papel e essas coisas, é uma coisa que eu sinto falta de ter conhecimento nisso. Eu mexo às vezes no Photoshop com coisa, meus layouts ficam horrorosos e parece que eu cuspi no tela do computador, mas assim, tenta, sabe, tenta conhecer um pouco de tudo, porque às vezes muda, né? Eu conheço muita gente que começou como social media e depois virou redator. Qual é a média salarial pra quem é um redator? Cara, isso varia muito, porque eu conheço redator que ganha 20 pau e eu conheço redator que ganha
sei lá, 5 mil. Sei lá, eu tenho amigos que começaram agora e ganham 2, eu tenho amigos que ganham 3, eu tenho amigos que ganham... Formando, você falando, sou uma publicitária. Qual que é a reação das pessoas quando você falava isso? Elas me pedem pra fazer uma logo, e eu não sei fazer logo. Eu tenho vontade que eu sei fazer logo porque eu sou publicitária. Ou tipo, me pedem coisas, cria aí como se fosse, sabe, um cachorro-quente. Eu quero 2 campanhas com um molho barbecue e, um conceito aí bem bacana. Mas tem que ser bacana, não pode ser escroto. Aí eu fico tipo, tá. As pessoas pedem as coisas como se você criasse, assim, de uma hora pra outra, e não é, né? Quando você desistiu da medicina pra entrar pra publicidade, qual foi a reação dos seus parentes, por exemplo? Eles falaram que era a minha cara. Ninguém foi contra, ninguém, tipo, até meu pai que... Pra você criar, assim, tipo, pra você escrever, o que te inspira? Depende do que eu tô escrevendo, mas normalmente eu tenho insights, assim, do nada, sabe? Quando eu tô tentando muito e fico presa, assim, eu não consigo. Eu preciso sair, fazer alguma coisa e de repente tem uma ideia e aí vai. Quando foi que você percebeu que era publicidade que você queria fazer? Meus pais têm uma gráfica de comunicação visual e eu comecei a fazer... Foi meu primeiro estágio. Eu comecei a trabalhar com eles na parte criativa e... Porque assim, quando eu saí do ensino médio, eu tinha certeza que eu queria fazer arquitetura. Mas aí eu comecei a trabalhar com eles e aí foi lá que eu me vi dentro da publicidade. Eu sentia que o lugar era pequeno demais para o que eu queria fazer e aí por isso eu me encontrei na publicidade, vi as áreas e achei que poderia me levar mais longe. Certo. Tem todo um estigma, né, que o publicitário ele é bem criativo, ele pode se expressar. Você entrou no trabalho por causa disso? Não. E também, assim, eu tenho influência da minha tia, que é publicitária. E eu vi ela ganhando muito ingresso de cinema. Só que ela era de mídia. E é por isso que ela ganhava ingresso de cinema. Mas... Não, assim... Sei lá, eu também não me via em algum trabalho que eu tivesse que ser formal, que eu tivesse... ter aquele horário rígido, entendeu? Aí, não sei, tipo... Foi meio que essas duas influências. Então, o que eu vou te perguntar agora vai englobar muito isso que você falou. Qual foi a opinião, a reação da sua família quando você falou, eu quero fazer publicidade? Muito normal, porque como eu disse, minha tia é publicitária e aí eu cresci vendo ela chegar muito tarde, porque ela estava trabalhando, eu vi ela virar à noite, eu vi ela virar final de semana. E aí, assim, minha família sempre achou muito normal, foi muito tranquilo. E pelo fato dos meus pais serem a gráfica, lá não é uma agência, mas é um pouco, assim, sabe? Faz uns serviços mais básicos. Então, tipo, a gente é bem familiarizado com isso. Você, como estagiário, você acha que a pressão dos chefes é maior ou ela é menor, assim, em relação a outras profissões? Por sorte, essa é a terceira agência que eu estou trabalhando. Por sorte, eu nunca trabalhei em uma agência que me desprezou, que me diminuiu pelo fato de eu ser estagiário, não. Muito pelo contrário, eles sempre me dão muita responsabilidade como se eu fosse já contratado. A minha última pergunta pra você é se você tem alguma dica, igual você já tá terminando, tá estagiando pela terceira vez, e a gente queria saber se você tem alguma dica pra passar pra gente. Eu acho que vocês têm que ficar muito ligados em tudo que está acontecendo no mercado publicitário, não só de Brasília, mas do Brasil e talvez de fora. Tipo, curtir todas as páginas das agências de Facebook, Twitter e Snapchat, acompanhar campanha, acompanhar case, ler revista, ler sites, sei lá, meio mensagem. E tentar sair da zona de conforto, porque eu vi, né, agora eu tô terminando, mas eu vi muitos colegas de trabalho, da faculdade, aliás, que eles estavam assim, levando de qualquer jeito a faculdade, eles não estavam inseridos no mercado, eles não estavam encarando de verdade aquilo. E agora eles estão sentindo falta, estão tendo que correr atrás, porque está no final da faculdade, não conseguiu nenhum estágio e depois
depois que você terminar a faculdade, muito provavelmente você não vai conseguir um emprego bom, porque você não tem estágio na área, você não tem a vivência, a experiência. Você, como estagiário, como é que é a sua relação aqui na agência com as pessoas no geral? Minha relação com as pessoas é bem tranquila. Tipo, nunca tive problema com ninguém. Tento ser simpático o máximo que eu possa. E... sei lá, não, na verdade eu gosto de todo mundo aqui, eu não tenho problema com ninguém, não. Nunca teve rixa, não? Não, e todo mundo me trata super bem. De verdade, nunca fui diminuído pelo fato de ser estagiário. Ótimo. Nunca. A minha dica é, você vai passar por desafios. Se você estiver focado e interessado naquilo, você vai conseguir ir em frente, superar essas barreiras, porque elas vão existir em qualquer lugar que vocês forem. E, na verdade, para mim, isso é uma dica, desculpa, para tudo. Não que vocês sejam publicitários ou não. A maior besteira que vocês podem fazer nessa época atual é sair atirando para tudo quanto é lado. Eu vou testar um pouquinho aqui, se der certo eu vou continuando. Cara, decida. Cara, eu sou criativo. Então, você pode ser criativo em 500 lugares diferentes, mas você vai ser criativo. Eu quero ser gerente de projeto, atendimento. Eu chamo de gerente de projeto porque eu acho que é o que todos os atendimentos deveriam ser. A minha dica para quem quer ser produtor é você tem que ser organizado, você tem que ser curioso ao mesmo tempo, você tem que ler de tudo, você tem que saber um pouco de tudo. Então você tem que saber desde o equipamento que você vai contratar do seu fornecedor, você tem que ser um pouco psicólogo também para você, sei lá, entender às vezes o seu cliente. E você também tem que ter a cabeça muito fria para você não ser esquentado, para você não perder o foco, para você não explodir com ninguém. Engolir vários sapos, você tem que estar bem propenso a isso. Então a dica é essa, seja um curioso e responsável. Estudei muito mesmo, eu me esforçava muito para ser a primeira, por exemplo, seminário, projeto integrador, não sei se vocês conhecem. Trabalhos que tinha que apresentar e que tinha ouro, prata e bronze, eu queria sempre o ouro. Eu sempre queria ficar em primeiro lugar. E isso pode ajudar você a entrar numa agência, mas o mais importante, te ajuda a estar sempre buscando o melhor, sabe? Eu acho que muita gente vê a faculdade como... Porque a faculdade de publicidade, desculpa, mas é fácil, assim. A gente tem um trabalho de gravar as coisas, de fazer perguntinhas e tal, mas não é uma faculdade... Assim, se alguém fica de exame em publicidade, eu falo, meu filho, que, sabe? Não é uma coisa impossível, o curso. Então, se dedique, faça o máximo, sabe? Porque é de lá que você vai tirar boa parte do que você vai colocar em prática. E eu, assim, minha sugestão é vocês entrarem em agência o quanto antes. Eu sei que é difícil e tal, mas quanto mais tempo você leva e você se formar e não ter ainda entrado em nenhuma agência, sabe? Cara, eu conheço muita gente que começou trabalhando de graça. Vai numa agência e fala, ninguém tá contratando, mas eu quero ficar aqui, eu quero ser estagiário de redator, eu quero passar uma semana aqui e ver como vocês trabalham. A comunicação, ela vai mudar, galera. E vocês vão ser os responsáveis por essa mudança. Mas eu não gosto da agência do jeito que ela é hoje. Talvez ela não seja quando vocês se formarem. Talvez existem outras agências diferentes. Existem outros clientes diferentes. Existe necessidade para tudo que vocês querem fazer. Não tem mais, cara, só funciona se for assim. Só faz desse jeito. Não, mete a cara. Faz direito, que eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso em qualquer coisa que vocês quiserem. Entendeu? A disciplina e a decisão do que fazer, pra mim, é o que conta hoje. O que vocês vão conseguir fazer, ter sucesso ou não.